Ruth, capítulo 1. Primeiro vamos ler os 17 versículos iniciais. A palavra de Deus diz assim: Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhes boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz a outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insta comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Agora vamos para o capítulo 4, versículo 13 a 17, que dizem assim: Boaz levou Ruth para a casa dele e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse e ela deu à luz a um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para sua família. Que este menino seja famoso em Israel, que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Noemi pegou o bebê, aninhou-o junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez, e lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, pai de Davi. Irmãos, esse livro curto, apenas 4 capítulos, ele se encontra dentro do contexto do livro anterior, o livro de Juízes. Lembra naquela época em que o povo de Israel vivia com uma série de ciclo de falhas e que Deus sempre levantava um juiz ali para defender Israel, para julgar as suas causas. Mas o livro de Juízes, no período em que isso está acontecendo, o livro de Ruth está inserido dentro dele. Acontece na mesma época. Mas algo que eu quero te chamar a atenção é para a tônica de como o livro de Juízes termina. O livro de Juízes é um ensaio de como Israel precisava de um rei. Por isso que o livro de Juízes sempre fala, na época de Israel, cada um fazia o que quer, eles não tinham Deus, eles viviam do jeito que eles queriam.
eles não tinham um rei, eles viviam do jeito que eles queriam. E aí, então, o final de vários ciclos que acontecem em Juízes deixa claro a mensagem para nós de que Israel precisava de um rei. Essa é a tônica do livro de Juízes. E Ruth entra como um livro na sequência para mostrar como que Deus trouxe esse rei, ou o principal rei de Israel, como que Deus cuidou desse processo por detrás dos panos para que o maior rei de Israel, pelo menos conhecido no Antigo Testamento, se tornasse, né, o pano de fundo para que o próximo rei viesse, o rei Davi. E então a história de Ruth é sobre isso. A história de Ruth, aqui, o que eu quero fazer essa noite é resumir todo esse livro, esses 4 capítulos, rapidamente, e depois pegar essa história e aplicar para nós hoje, quais são os principais ensinamentos que essa linda história nós temos para nós hoje. Okay? Então, eu vou recapitular e resumir toda a história do livro em alguns atos aqui, em algumas cenas. O livro começa, como eu já disse, né, na época em que Israel não tinha rei, e existia uma época de fome em Israel, e a família de Elimeleque, junto com Noemi e seus 2 filhos, fogem da fome de Israel e vão para uma região chamada Moabe, onde um povo inimigo do povo de Israel vivia, os moabitas. Lá naquela região, para fugir da fome, os filhos de Noemi, com Elimeleque, conhecem então 2 mulheres e se casam com elas, mulheres estrangeiras, né, mulheres moabitas. Uma delas Ruth, a outra dela Orfa. Uma calamidade acontece, o marido morre primeiro de Noemi e depois os 2 filhos morrem, sobrando então apenas Noemi e Ruth, sua nora, e Orfa, sua nora também. O texto não esconde a desgraça na vida de Noemi. Noemi agora está numa terra estrangeira, de um povo inimigo. Noemi perdeu seu marido. Noemi perdeu os seus 2 filhos. E as suas noras não tinham tido filhos ainda. Portanto, ela não tinha sequer jeito de continuar a sua descendência. Algo que talvez para a nossa cultura não seja algo tão grandioso assim, mas na época era. Culturalmente, alguém que não deixasse linhagem era alguém amaldiçoado por Deus. E, como se não bastasse, Noemi estava velha. Ela reconheceu que ela não tinha mais condições de se casar, ter filhos e nem ter uma linhagem. Não é à toa que a própria Noemi, logo depois o texto conta que ela volta para Israel. E agora, um detalhe importante, Noemi no hebraico significa doce. E quando Noemi, a doce, volta para Israel, agora já sem marido e sem filhos e sem linhagem, velha, sozinha, entre aspas, eu vou chegar lá no sozinha, ela diz: eu não sou mais Noemi, ou seja, eu não sou mais doce, e sim agora eu sou Mara, que significa amargo. Ela fez um jogo de palavras ali com o seu nome, dizendo que ela estava vivendo amargurada com aquilo que o próprio Deus havia feito na vida dela. Percebam, o texto não esconde. Noemi diz que Deus estava contra ela. Olha que pesado. E mais, Noemi diz que ela saiu de Israel, quando ela fugiu da fome, cheia. Mas agora ela estava voltando para Israel vazia. 3 descrições. Ela se chama de vazia, Deus está contra ela e agora ela deve ser chamada de amarga. Essa é a história de Noemi. Talvez, se eu e você estivéssemos nas mesmas condições hoje, estaríamos igualmente desesperançosos. Mas eu quero te convidar a pensar que naquela época isso era muito pior do que nós poderíamos viver hoje a mesma situação. Por quê? Uma das coisas eu já falei, culturalmente, uma família que não deixasse herdeiros e uma linhagem, isso era
a pior coisa que alguém poderia querer na época. Hoje, decidir não ter filhos é uma opção que as pessoas têm. Mas antigamente isso não era sequer contemplado. Era o pior pesadelo de alguém. Mas a história fica pior. Uma categoria de pessoas que tinha maior prejuízo naquela época eram justamente as viúvas. Por que as viúvas? Porque naquela época quem provia para casa eram seus maridos, quem protegia seus esposos eram seus maridos. E então Noemi já não tem mais marido, ela é idosa, ela não tem filhos que pudessem cuidar dela, alimentá-la, protegê-la, não tem linhagem. Ela é uma mulher absolutamente desamparada, absolutamente desamparada. Eu estou tentando fazer esse esforço porque eu quero te convidar a se colocar, e as melhores histórias funcionam assim, quando a gente aprende a se colocar dentro delas, aprenda a se colocar no lugar de Noemi. Faça esse exercício. Era essa situação desesperadora que Noemi se encontrava. E aí no capítulo 1, Noemi então chega para suas noras e diz assim, olha, a minha vida já está desgraçada o suficiente, mas vocês não precisam se afundar nessa lama comigo. Ela diz para suas noras, que eram moabitas, eles ainda estavam em Moabe, olha, voltem para suas famílias, voltem para os seus deuses, porque em Moabe eles adoravam outros deuses que não o Deus de Israel, voltem para os seus deuses, e quem sabe vocês pelo menos são protegidos pelas suas famílias ou casam novamente. E aí podem ter herdeiros, descendência, linhagem. Mas se vocês me seguirem, isso não faz nenhum sentido. Eu sou velho, eu não posso dar mais filhos para vocês se casarem com eles. Eu não vou ter condição de cuidar de vocês, muito pelo contrário, eu vou ser um peso para vocês. E outra, eu estou voltando para Israel. Vocês serão estrangeiras lá no lugar que eles consideram vocês povo inimigo. Noemi estava dizendo, não faz nenhum sentido vocês voltarem comigo para Israel. Nenhum sentido. Fiquem aqui, voltem para os seus deuses. A minha vida já está falida, mas vocês, ainda há esperança para vocês. Nenhuma das duas gosta dessa ideia inicialmente, pelo apego a Noemi, mas Orfa rapidamente descobre que não, realmente não faz nenhum sentido voltar com Noemi para Israel. Um povo que não é meu, que é considerado inimigo, lá eu vou estar longe da minha família, não vou conseguir provavelmente casar, e mais do que isso, em 2 momentos aqui, nos 4 capítulos de Ruth, o texto nos dá dicas do quanto era perigoso ser uma mulher estrangeira em Israel. Primeiro, quando Boaz chega para Ruth, mais para frente, a gente vai chegar nessa hora, mas Boaz chega para Ruth e diz, eu disse para os meus servos não encostarem dedo em você. Ou seja, o padrão, o comum, é que as pessoas pegassem mulheres do povo inimigo e violentassem, matassem até. E Boaz estava dizendo, não, Ruth, eu disse para os meus servos ninguém encostar em você. Ou seja, foi necessário que ele fizesse isso, mas depois Noemi chega para Ruth e diz a mesma coisa, que ela deveria continuar colhendo ali, ficar no campo de Boaz, porque ele era um homem bom, porque do contrário ela seria violentada, talvez morta. Era um risco para aquelas mulheres decidirem voltar com Noemi para Israel. Então, tente se colocar no lugar. Só que, para surpresa de todos nós, Ruth, diferente de Nora, sua cunhada, que fica realmente em Moabe, Ruth diz para Noemi, não, eu não vou ficar aqui não, eu vou junto com você. E ela fala uma das frases mais belas, uns discursos mais belos de toda a Bíblia, quando lá no versículo 16, a Ruth responde para Noemi, não insta comigo para deixá-la voltar. Noemi, aonde você for, eu irei. Aonde você viver, lá eu viverei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. E que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Que discurso belíssimo. Poderia ser
até copiado por muitos de nós nos nossos casamentos. Que discurso belíssimo. Mas eu quero te convidar a pensar no seguinte. Ok? Discurso é lindo, mas aquilo que o discurso representava era absolutamente aterrorizante. Ruth deixaria sua terra, onde ela poderia se casar novamente, o conforto do seu lar, da sua família, e ela acompanharia sua sogra, sem ter chance de casar novamente, afinal de contas, ela estaria indo para um povo inimigo, com grandes riscos, uma mulher estrangeira, viúva, passaria por todas as dificuldades que uma viúva normalmente passaria, mas agora ela era estrangeira, do povo inimigo, e ainda teria que cuidar da sua sogra, porque era velha. Meus irmãos, pensem comigo, qual seria a vantagem para Ruth de acompanhar Noemi? Absolutamente nenhuma. É uma loucura o que Ruth estava fazendo. O discurso é bonito, mas aquilo que o discurso representava era aterrorizante para Ruth. E a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: por que Ruth decide isso? Se você não entender isso, você não vai conseguir entender o sentido dessa história. Por que depois de todo esse cenário que eu expliquei, terrível, Ruth ainda decide acompanhar Noemi? Essa é a pergunta-chave que a gente tem que fazer para o texto. Mas eu quero ir além. E eu vou deixar você aí curioso, depois eu vou dar a resposta. Mas não é que Ruth apenas decide seguir Noemi. O texto aponta para que no momento em que Ruth estava dizendo isso que ela estava dizendo, Ruth estava se convertendo. Agora eu vou provar isso para você. Logo antes de Ruth dizer o que ela disse, Noemi disse: volte para os seus deuses. Certo? Os moabitas tinham outros deuses, que não o Deus de Israel. Orfa faz isso. Mas Ruth não faz. E ela diz, não só que ela iria para onde Ruth iria, que o povo de Ruth seria o povo dela, mas ela diz: o seu Deus será o meu Deus. E se você tem dúvidas disso ainda, ela fala logo depois, no versículo 17, que o Senhor me castigue severamente se eu permitir qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Essa palavra Senhor aqui, que na sua Bíblia está com letra maiúscula, é a palavra em hebraico Yahvé, que é o Deus da aliança do povo de Israel. Ruth não deixa nenhuma dúvida quando ela diz que Yahvé, o Deus da aliança, que agora é o meu Deus, ele me castigue severamente, Noemi, se eu me apartar de você. Ruth está chamando o Deus da aliança aqui como testemunha entre um compromisso que ela faz com Noemi. E a minha pergunta é: o que levou Ruth a encontrar e abrir mão dos deuses que ela tinha anteriormente para que ela aceitasse o Deus de Ruth? O Deus de Noemi, desculpa. Principalmente, olha só, principalmente porque Noemi não era uma pessoa cheia de êxtase, alguém muito animada com o que o Deus dela estava fazendo com ela. Noemi falou que Deus estava contra ela, que ela era uma mulher vazia e que a vida dela era amarga. Tente se colocar na história. Imagine você conversando com alguém, um amigo seu, e o seu amigo fala assim: minha vida é uma droga, eu vivo amargurado, o meu Deus está contra mim e eu estou plenamente vazio. Qual é o seu Deus? Eu quero seguir ele também. Qual o sentido disso? Olha o contexto que Ruth se converte. E eu quero te convidar não só a pensar por que Ruth decide ir com Noemi, mas eu quero também te convidar a pensar por que raios Ruth se converte. Quero deixar você pensar um pouco sobre isso. Mas vamos caminhar. O que acontece logo depois? Ruth vai com Noemi para Israel. O povo de Israel reconhece Noemi e diz: peraí, você não é Noemi? E a Noemi fala assim:
Eu saí daqui cheia, agora eu estou vazia. Nem me chamem mais de Noemi, porque Noemi significa doce. Me chama de amargo mesmo, porque minha vida é isso aí. Deus está contra mim, e é isso. A história espalha por Israel. Ruth, então, que agora tem a incumbência de alimentar Noemi, que é uma senhora de idade, Ruth, então, vai respigar, vai trabalhar nos campos, pegando aquilo que era permitido na lei de Israel, os restos da colheita no chão. Ruth, então, acaba providencialmente chegando aonde? Nos campos de Boaz, um homem rico de Israel. Boaz, então, se afeiçoa a Ruth, ele sabe da história de Ruth, ele ouve falar, então ele começa a proteger Ruth, ele começa a cuidar de Ruth. Quando Ruth volta para casa, encontra Noemi, ela diz, olha, eu trabalhei nos campos de Boaz, e Noemi fica muito feliz, porque ela diz, Boaz é o nosso parente resgatador. Deixa eu explicar o que é parente resgatador. Em Israel, cada um tinha uma porção, que era dada por herança para cada tribo, para cada pessoa nas tribos. E quando você perdia essa posse, ou acontecia qualquer coisa, na lei dizia que um parente resgatador poderia comprar a sua parte e casar com a viúva para que desse continuidade à linhagem, para que, no caso de Noemi, ela tivesse uma linhagem ainda. Então, o parente resgatador era alguém da família de sangue que poderia comprar aquela terra com seu próprio dinheiro e casar com a viúva para que então desse continuidade à linhagem. Boaz era justamente um desses familiares. Noemi fica muito contente e aqui, quebrando todos os padrões tradicionais, Noemi volta para o trabalho, ela faz uma situação em que a Boaz está tirando um cochilo ali, no final do dia de trabalho, Noemi fica nos pés de Boaz. Quando Boaz acorda, Noemi, uma estrangeira viúva, diz assim que ele acorda, casa comigo. Boaz acorda, diz, ok, eu vou casar. Mas antes, tem alguém que está na minha frente. Eu sou seu familiar, mas na ordem aqui as coisas precisam acontecer, tem alguém na minha frente, deixa eu ir ver primeiro, né, por questão de justiça, eu preciso perguntar primeiro. Se ele não quiser, então eu vou lá e caso com você. Ele foi consultar esse parente mais próximo. O parente mais próximo até ficou animado com a primeira parte do contrato, que era comprar as terras, mas logo depois que ele descobriu que ele precisava casar com Ruth, uma estrangeira do povo inimigo, ele diz, não, quer saber, não quero não, pode ficar para você. Boaz, então, graciosamente, compra as terras com seu próprio dinheiro e então casa com Ruth, se afeiçoa com Ruth. E o texto de Ruth termina dizendo que, a partir desse casamento, Ruth concebe um filho. Para a alegria de Noemi, a sua avó, que já não tinha mais esperança de nada, Ruth concebe um filho, e esse filho concebe um filho, e concebe outro. E nós vemos que na linhagem quem aparece? Davi. Ruth, uma estrangeira do povo inimigo, se torna nada mais, nada menos do que a bisavó do grande rei Davi, o principal rei de Israel. Essa é a história de Ruth. Ruth é um livro que conta a história de como Deus trabalha por detrás dos sofrimentos da vida e do cotidiano, de coisas comuns, para que o seu plano se torne real. Nós sabemos que a história não termina aí. Não somente Ruth, ela tem como seu bisneto o grande rei Davi, mas o livro de Mateus, já no Novo Testamento, que cita Ruth na sua genealogia, que não era algo comum na época, ele cita Ruth para falar que o próprio Jesus, não apenas o rei de Israel, mas o rei de todo o universo, veio da genealogia de Ruth. Deus escolheu uma moabita, alguém do povo inimigo, alguém viúva, abandonada, para que por meio dela viesse não somente o rei Davi, mas o rei de todo o universo, o rei Jesus. Agora, sabe o que é interessante?
O livro de Ruth não é um livro que contém muito o nome de Deus, muito pelo contrário. É raras as vezes que o nome de Deus aparece nesse livro. E sabe uma outra coisa interessante nesse livro? Deus não faz nenhum milagre aqui. Você pegar a maioria dos livros bíblicos, você tem anjo, você tem Deus falando de uma forma sobrenatural, você Deus vê abrindo o mar, vê Deus fazendo uma série de coisas. Aqui no livro de Ruth não tem nenhum milagre, não tem nenhuma esfera sobrenatural, não tem nenhum anjo falando, não tem nenhum Deus falando no coração de alguém, nada disso acontece. É um livro totalmente dessobrenaturalizado. É um livro que, se você der para o seu amigo não cristão, que não acredita no sobrenatural, ele vai ler e achar bonito. Não tem nada sobrenatural no livro de Ruth. Mais ou menos. Porque Deus está trabalhando por detrás dos meios mais ordinários e comuns. O seu plano está sendo colocado em ação por meio dos acontecimentos normais da vida. Por meio das catástrofes da vida que aconteceram com Noemi e com Ruth, Deus está trabalhando e fazendo com que o seu plano aconteça, mesmo quando as pessoas não estão enxergando isso. É sobre isso que o livro de Ruth fala. Deus trabalha no ordinário, Deus trabalha no comum, Deus está fazendo a sua obra mesmo que a gente não perceba. Mesmo que a gente seja como Noemi, que enquanto Deus está trabalhando a nosso favor, Noemi está dizendo: eu estou vazia, Deus está contra mim, a minha vida é amarga. É sobre isso que o livro de Ruth fala. Mas eu quero fazer algumas aplicações. Alguns ensinamentos que a gente pode tirar aqui desse livro. Em primeiro lugar, esse livro nos ensina o poder da amizade. A amizade, meus irmãos, é uma das coisas mais poderosas que existe nesse mundo. Inclusive, o que faz do casamento, talvez a coisa mais sublime deste mundo, é porque o casamento deve ser recheado de amizade. Por que eu estou dizendo isso? Agora eu vou querer responder as perguntas que eu fiz. Por que Ruth se converte? Por que Ruth decide fazer essa loucura de seguir Noemi para Israel? As chances disso dar certo eram quase nulas. Eu quero falar o que impactou. A única coisa que o texto nos dá para que nós entendamos o que Ruth fez foi o amor abnegado de Noemi. Pensa comigo, Noemi estava absolutamente desamparada. Ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos, ela era velha, ela não tinha linhagem, ela não tinha mais nada para oferecer para a sociedade, nem para ninguém. Ninguém. Uma mulher nesse estado, ela procura o quê? Ajuda. Irmãos, eu já ouvi várias vezes pessoas tentando convencer outras de ter filhos com o seguinte argumento: olha, é bom você ter filho e mais de um, porque quando você envelhecer, quem vai cuidar de você? Puro egoísmo. Mas quando a gente fica velho, e a gente percebe que não há forças, que não há recursos, a gente quer correr atrás de ajuda. Noemi estava nessa situação. Mas o que Noemi faz? Ela pega as duas únicas pessoas que tinham sobrado do lado dela e diz: voltem para a família de vocês. Talvez lá vocês arranjem novos maridos, vocês sejam cuidadas, ou pelo menos estarão protegidas. Não venham comigo, não. Você acha que Noemi gostava dessa ideia? Você acha que ela achava que era o que melhor trazia conforto para ela? Claro que não, mas Noemi estava pensando no outro. Noemi estava amando com um amor tão abnegado que talvez Ruth nunca tinha visto isso na vida dela. E eu tenho certeza que é isso que impacta a vida de Ruth. Ruth olhou para aquele pedido de Noemi e disse: qual é o sentido de uma mulher tão desamparada se preocupar com o outro ao invés de se preocupar com ela? O certo era Noemi implorar: por favor, minhas noras, não me abandonem, sem vocês eu não tenho ninguém, eu vou morrer de fome.
Mas ao contrário disso, ela estava implorando para que as suas noras seguissem a vida delas. Que tipo de amor é esse? Talvez Ruth nunca tinha visto algo parecido. Então, de repente, Ruth se vê num estado em que ela olha para os deuses dela. Que tipo de amor eles oferecem? Mas mesmo essa mulher amarga, mesmo essa mulher que diz que o Deus dela está contra ela, consegue amar desse jeito, então talvez esse Deus tenha algo que os deuses que eu conheço não têm. E apesar de todo o sofrimento que Noemi estava passando, Ruth olha para o Deus dela e diz: eu quero esse Deus para mim. Não é surpresa para vocês que eu tenho 2 filhas afegãs, eram muçulmanas, se converteram graças ao bom Deus, eram estrangeiras aqui, tinham outros deuses, ou outro Deus, no caso, se converteram. Se você perguntar para qualquer uma das duas, o que mais impactou as duas, elas não vão dizer os vários argumentos teológicos e apologéticos que eu usei com elas. Os vários livros que eu li, as várias abordagens que eu utilizei. Elas não vão apontar para nada disso. Embora isso tenha o seu lugar. Mas sabe o que elas falam? O amor de uma religião arqui-inimiga. O amor de quem é morto lá no meu país. E aqui eu sou recebida e amada e aceita e servida. Esse tipo de amor eu nunca vi. Eu nunca vi. Cheio de muçulmanos nos aeroportos e cheio de igrejas acolhendo os mesmos que matam os nossos irmãos lá no país deles. E ela disse, esse tipo de amor eu nunca vi. E eu preciso de um Deus que consegue proporcionar esse tipo de amor. Irmãos, é isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes nós queremos alcançar o mundo pregando uma mensagem, agarrando as pessoas pelo colarinho, dizendo, se convertam, olha para o meu Deus, Ele é o único Deus verdadeiro, Ele é melhor do que os deuses falsos que vocês adoram. Olha esse argumento, olha isso, olha aquilo. Mas o jeito mais poderoso de nós alcançarmos as pessoas é por um jeito singelo, sincero e transformador de amar. Um amor abnegado que faz as pessoas não entenderem e elas começarem a questionar qual é a fonte desse amor. Porque alguém pode amar desse jeito? E eu ouso dizer que foi exatamente isso que aconteceu com Ruth naquele dia. Ruth então é obrigado a dizer, Noemi, o seu Deus será o meu Deus, porque eu não quero servir mais qualquer outro Deus que não o seu. Que no meio de todo o sofrimento que você vive, você ainda consegue pensar no outro. Que tipo de fonte de amor é essa? Eu quero isso para mim. Irmãos, a nossa tarefa evangelística precisa se parecer muito mais com isso. Nós precisamos buscar relacionamentos nos quais nós nos doamos, nos quais nós nos sacrifiquemos pelo bem do outro, de tal forma que a pessoa com esse tanto de coisas que ela ouve por aí, ela enxergue nas nossas atitudes e comportamentos um amor tão grande, que agora ela diga, agora eu estou disposta a ouvir o que você tem para falar. Antes era só conversa, mas agora eu estou disposta a ouvir sobre o seu Deus. O livro de Ruth nos ensina isso. O livro de Ruth não fala nenhuma vez que Noemi está usando argumentos apologéticos com Ruth. Muito pelo contrário. Noemi diz assim, volte para os seus deuses. Mas Ruth falou, que jeito eu vou voltar para os meus deuses? Que jeito eu vou voltar para o meu povo? Eu quero conhecer a fonte desse amor. E olha que interessante,
Ruth conhece a fonte desse amor e Ruth, de repente, agora é capaz de amar do mesmo jeito. Ruth é capaz de amar de maneira sacrificial e demonstra muita coragem e muito amor, por sua vez, a Noemi, que logo em seguida está desolada. Perceba uma coisa, a gente às vezes lê o texto e não percebe essas nuances. Quando Noemi volta para Israel com Ruth, e as pessoas falam, é você mesmo, Noemi? O que Noemi diz? Eu saí daqui cheia, eu voltei aqui vazia. O que ela estava querendo dizer? Eu saí daqui com o marido, 2 filhos, e eu estou voltando agora sem ninguém. Eu fico imaginando Ruth do lado dela, oxi, sem ninguém, é? Bonito. Deixei minha família, deixei meus deuses, deixei minha segurança, estou numa terra inimiga, estrangeira, para cuidar da minha sogra. Você fala que voltou vazia? Você percebe que Ruth não faz isso. Ruth vai lá, sustenta a sua sogra, trabalha, cuida dela. Não é alguém cheio de milindres, é alguém que aprendeu, que foi impactado por esse amor. E que agora, à sua maneira, começou a amar desse jeito. Mas nós não só aprendemos o poder transformador do amor aqui, da amizade, que leva as pessoas a conhecer a fonte do nosso amor em Cristo. Mas o texto nos ensina que Deus, através da sua providência... Antes, eu preciso falar sobre isso. 2 coisas que a gente pode aprender rapidamente. 2 frases. Com a amizade, como ter uma amizade assim. 2 coisas que Ruth fala para Noemi. A primeira delas, aonde você estiver, eu estarei. Implicando tempo. Eu vou passar tempo com você. Amizade sem compromisso de tempo, ela não existe. Segunda coisa, se qualquer coisa, além da morte, me separar de você, então que Deus me amaldiçoe. Ou seja, compromisso, um voto. Quer ter uma amizade parecida com essa? Passe tempo e se comprometa. Comprometimento mais dedicação de tempo faz com que uma amizade seja duradoura e uma amizade seja boa. Agora, fechando parênteses. Segunda coisa que nós podemos aprender grande nesse texto. Deus trabalha pelo ordinário. Deus trabalha no comum. Deus não fez nenhuma maravilha aqui, um anjo, com um terremoto, com o mar se abrindo, mas Deus estava trabalhando em todo o processo, mesmo quando os personagens da história não notavam a Deus. Percebe? Deus já estava trabalhando, Deus levantou Ruth e deixou do lado de Noemi, mas Noemi volta para Israel e diz, eu estou vazia, minha vida é amarga, Deus está contra mim. Noemi diz isso no exato momento em que Deus estava trabalhando a favor dela. Deixa eu aplicar para mim e para você. Quantas vezes nós não dizemos a mesma coisa de Deus, quando na verdade é exatamente o contrário. Deus está trabalhando para o nosso bem, mas nós não estamos enxergando isso. A nossa agenda compromete a nossa visão. A nossa agenda, muitas vezes, como Noemi diz, a essa altura do campeonato eu já devia ter netos e bisnetos, mas eu não tenho filho nem marido. O Senhor está contra mim, só pode estar. E nesse exato momento, Deus estava trabalhando para o bem de Noemi. Ruth estava ao seu lado, mas Noemi não estava enxergando isso. Nas nossas vidas acontece exatamente a mesma coisa. Deus tem trabalhado por detrás do ordinário e nós estamos esperando grandes eventos, grandes mares se abrindo. Deus já está fazendo. Só que nós não enxergamos. A história de Ruth nos ajuda a confiar de que Deus sabe o que está fazendo. Até mesmo através das desgraças da nossa vida, como perder um marido e 2 filhos, Deus está concluindo o seu bom propósito. Não apenas na vida de Ruth, não na vida apenas de Noemi, Deus estava salvando um povo inteiro, porque por meio dessa descendência viria Davi e o rei Jesus. Mas existe uma outra coisa curiosa nesse texto. Embora seja um livro
bíblico, ele não é nada tradicional. Nada tradicional. E eu quero mostrar por quê. A sociedade tradicional dizia: sangue é mais importante do que qualquer coisa. Relacionamentos consanguíneos em primeiro lugar. Mas Ruth decide abandonar os seus parentes para ficar com aquela que não compartilhava do mesmo sangue que ela. Absolutamente fora do padrão tradicional. Mais do que isso, Ruth decide formar um núcleo familiar com a sua sogra. Nada tradicional. E mais, Ruth seria aquela que traria o alimento para dentro de casa. Para ir mais longe. Naquela época dizia: casamento interracial nunca. Não misture dois povos diferentes, muito menos os moabitas. E aqui eu não estou falando de casamento misto, né, com fés diferentes. Afinal de contas, Ruth tinha adquirido a fé de Israel, o Deus de Israel, Yahvé. Ruth era uma convertida, mas ainda ela era moabita, ainda era do povo inimigo. E de repente Boaz, um verdadeiro israelita, casa com Ruth, totalmente fora dos padrões, da tradição. E mais, naquela época, homens significavam alguma coisa, mulheres não. Mas o texto termina dizendo, as mulheres dizendo para Noemi: Ruth vale mais para você, Noemi, do que 7 filhos. Sabe o que significava? 7 filhos é a ideia é o número completo, é o número perfeito, é o número da infinitude. Ou seja, inúmeros filhos não se comparam com o valor de Ruth para Noemi. Naquela época, dizer uma coisa como essa, isso era fora do padrão tradicional. Como uma mulher, uma nora, poderia valer mais que um monte de filhos homens? Mas sabe o que eu estou querendo destacar aqui? Que Deus tem caminhos muito diferentes dos nossos. E Deus adora trabalhar por caminhos diferentes. Enquanto a gente esperava que o rei de todo o universo nascesse em berço de ouro, Jesus decide nascer em uma manjedoura, de uma família simples e pobre de Israel. Enquanto a gente esperava que Deus escolheria as pessoas sábias e poderosas deste mundo, Deus escolhe as loucas, Deus escolhe as frágeis. Deus escolhe a moabita, a viúva, frágil, sem nome, sem linhagem, de um povo inimigo. Na linhagem de Jesus tem prostitutas. Na linhagem de Jesus tem segundos filhos. Naquela época, o primeiro filho é o que importava. E Deus adora escolher o segundo filho porque Deus adora quebrar os nossos padrões. Deus tem um jeito de trabalhar que é muito superior aos padrões que nós colocamos para Ele. E a história de Ruth é um bom lembrete disso. Deus está usando uma mulher moabita para trazer a linhagem real e para trazer o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Meus irmãos, esse texto nos ensina o poder transformador da amizade, do amor gracioso de Deus vivido no meio da amizade. Esse texto nos ensina que Deus trabalha no ordinário, no comum, nos grandes desastres e sofrimentos da vida. Deus está trabalhando silenciosamente. E que Deus adora trabalhar por meios e por padrões que nós talvez não concordemos, mas Deus adora acabar com o nosso preconceito, Deus adora acabar com o nosso orgulho racial, religioso, étnico. Deus adora fazer algo para nos mostrar que no final das contas não tem a ver com aquilo que a gente pode fazer, com as nossas obras. Mas, irmãos, eu não poderia acabar desse jeito. Porque senão poderia parecer que o livro de Ruth é mais um livro que te ensina, seja como Ruth. Mesmo que Ruth seja um bom padrão, um bom modelo, a que todos nós
deveríamos seguir. Mas o livro de Ruth, ele vai além. O livro de Ruth, ele nos aponta para aquilo que transformou Ruth. E se Ruth foi transformada com um gesto de amor abnegado e sacrificial por parte de Noemi, então quanto mais eu e você podemos ser impactados com um gesto de amor muito mais sacrificial do que Noemi fez com Ruth, ou do que Ruth fez com Noemi posteriormente. Pensa comigo. Quem viria depois de Ruth e depois do rei Davi, que não veio para um país distante, para uma terra distante, com o medo de que pudesse perder a vida, como no caso de Ruth, mas com a expectativa de perdê-la. Não com a dúvida de que talvez morresse, mas com a certeza de que deveria morrer por um povo inimigo. Quem derramou a sua própria vida por amor? Quem se tornou estrangeiro, rejeitado, sofredor? Quem deixou a sua terra para viver num local hostil? Quem abriu mão da sua riqueza, da sua glória, do seu poder? Quem abriu mão do seu pai para viver entre nós e morrer em uma cruz? Irmão, se Ruth foi transformada pelo amor cheio de falhas de Noemi, quanto mais eu e você podemos ser transformados pelo amor que nós vemos em Jesus. É isso que nos faz pessoas mais capazes de sermos como Ruth. É isso que nos torna pessoas que serão bom testemunho do amor de Deus e que farão que outras pessoas, assim como Ruth, conheçam esse amor também. Portanto, você nunca será como Ruth até que conheça o Deus para o qual Ruth aponta, o Deus encarnado em Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que mesmo tendo sido escrita há tanto tempo, é tão atual. Obrigado porque o Senhor trabalha por meio do ordinário, do comum. Obrigado porque o Senhor trabalha fora dos nossos padrões. Obrigado porque o Senhor consegue trazer o bem maior através mesmo do sofrimento e das circunstâncias difíceis da vida. Obrigado, Deus, sobretudo pelo amor abnegado com o qual o Senhor enviou o seu Filho para vir nesse local cheio de dor e sofrimento, viver a nossa vida e morrer a nossa morte. Que esse amor, Pai, nos impacte de tal forma que vivamos vidas tão chamativas e atraentes como a de Ruth. Pois assim oramos em nome de Jesus. Amém.